As merendeiras trazem uma recordação dos bolinhos, do dia de bolinhos. Era o dia, penso eu, que as crianças mais gostavam antes do Natal, porque aquela ida aos bolinhos, o levantar cedo, ir a correr com um saco e darem-nos muitas coisas, mas o ideal era quando nos davam umas merendeiras. Isso era muito bom, mas pouca gente dava. Lembro-me uma vez que fui com a minha vizinha Odete Antunes, fomos aos bolinhos e encontramos uma senhora que tinha uma menina pequena e pediu-nos para levarmos aos bolinhos, e então levámos, e então foi maravilhoso, porque toda a gente conhecia a menina, e como conhecia a menina, nós também tivemos direito a uma merendeira. Portanto, naquele ano correu bem, eu trouxe muitas merendeiras para casa. Depois íamos ao casal, dávamos a volta à vila toda, ao casal, se possível fosse, ainda íamos à lagoa, vinhamos mudar de saco, porque enchíamos o saco. Era muito bom, mesmo muito bom. Pronto, depois as merendeiras, toda a gente fazia as merendeiras, com farinha, não se usava pôr nem batata nem abóbora. Lembro-me que a minha mãe fazia também assim, pois, como as outras pessoas, só com farinha, mas houve um ano em que resolveu começar a pôr abóbora. E a partir daí, fez sempre com abóbora, porque ficava mais macinhas, ficavam mais bonitas, e pronto, eu hoje também ainda faço com abóbora. Depois, mais tarde, as pessoas começaram a usar a batata, a fazer, nem punham canela, nem erva doce, eram as merendeiras de batata. Ainda agora as pessoas dizem, eu não quero com batata. Pronto, mas agora usa-se bastante, porque ficam mais macias, aguentam-se mais tempo. Eu usei abóbora menina e abóbora porqueira, porque antigamente tínhamos poucas abóboras meninas, e as que tínhamos era para guardar para as velhoses do Natal, portanto usávamos a abóbora porqueira, porque toda a gente tinha muita abóbora, porque semeavam as terras com milho, no meio do milho levava o feijão e levava as abóboras. Quando íamos para regar o milho era um problema para regar, mas era assim, com as palhas das abóboras espalhadas lá pelo meio da fazenda, e o rego de água a correr para ali abaixo, e nós a calcar o rego com os pés, e que era também uma maravilha. E depois, pronto, como havia mais abóbora porqueira, era com essa que se fazia. Eu agora gosto de pôr um bocadinho da outra para dar um bocadinho de cor. Mas então, pus a abóbora, pus o sal, pus um bocadinho de ovo. Antigamente também ou não se punham ovos, ou só se punha para aí um ovo, porque os ovos tinham que se guardar para levar ao sábado para a praça, para comprar a sardinha. Portanto, iam os ovos e vinha a sardinha, que depois comia durante a semana toda. A minha mãe costumava fazer, ao sábado fritava, ficava com o molho, e depois comíamos, era o nosso lanche todos os dias durante a semana com broa, que era uma delícia. Portanto, o que é que eu usei mais? Portanto, usei o açúcar, também se usava pouco, porque só se comprava 250 gramas, não era 250 gramas, era um quarto de quilo. Lembro da minha mãe dizer, olha, vai comprar um quarto de quilo de açúcar. Portanto, com pouco açúcar nunca se podia fazer com muito. Portanto, era nos ovos, era menos açúcar. Depois a farinha tínhamos, havia quem usasse a farinha de milho, cá em casa não, era sempre com a farinha de trigo. Depois as passas e as nozes. As passas, as uvas, quando se apanhava, quando se fazia a vindima, penduravam-se uns cachos para secar, para depois termos as passinhas para as merendeiras. E as nozes apanhava-se também, quem tinha nogueiras, aqui em casa tínhamos nogueira, tínhamos sempre nozes, partiam-se para ser, era tudo, quase tudo da casa. Ainda voltando aos bolinhos e às merendeiras, porque além das merendeiras davam-nos os termossos, as passas, havia quem desse assim uns bolitos secos. Pronto, o que nós gostávamos menos era dos termossos, já levávamos à parte um saco para os termossos, mas isso era o que trazíamos mais para casa, era termossos. E então houve um ano que também correu razoável, portanto eu trouxe assim ainda bastantes merendeiras para casa e toda contente. E depois, num dos dias a seguir, eu pedi à minha mãe uma merendeira, e a minha mãe disse-me, olha, não tenho. Ela naquele ano não tinha feito merendeiras, o meu irmão estava na tropa, e a minha mãe mandou-as todas para o meu irmão. E eu fui aos bolinhos e não comi merendeiras. Aqui íamos mesmo poucas, portanto, com a Manuela, com a Odete, com a Cesaltina, mas depois encontrávamos muitos grupos pelo caminho, a pedir os bolinhos e falávamos uns com os outros e tal. A tia dá bolinhos por alma dos seus fontinhos. Hoje dizem por alma dos seus santinhos, mas não, os santinhos, não era por santinhos, era pelos defuntinhos.
ó tia, dá bolinhos por alma dos seus defuntinhos. Só que nós dizíamos, ó tia, dá bolinhos por alma dos seus defuntinhos.